trago boas notícias de paz e alegria. Iniciamos esse culto hoje com uma palavra há muito tempo atrás escrita. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Que a tua alegria seja completa, que a minha alegria seja completa e que nós, como Igreja de Jesus Cristo, nesse mundo todo, estejamos alegres, pois é tempo de advento e nós podemos comemorar que mãos, olhos viram e apalparam o nosso Senhor Jesus Cristo. E do testemunho deles, com a alegria que eles tiveram, nós também podemos então estar plenos, cheios desta alegria. Que Deus nos abençoe nesse culto hoje e que a sua palavra nos encha de esperança e de alegria. O que mais precisamos, senão isso? Oremos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, te agradecemos por teu Filho, te agradecemos por esse tempo de advento, te agradecemos por teu amor por sobre nós, que a salvação se manifestou a todo aquele que crê, e quem crê recebe aquilo que tu prometeste, Senhor. Então, muito obrigado. Que os nossos corações não se apeguem a tudo aquilo que passa, ou que assusta, ou que amedronta, mas se apeguem à tua palavra, ao teu cuidado e o teu agir. Obrigado, Senhor, porque temos essa comemoração do Advento que de novo nos renova as forças e que em nossos lares traz não só uma tradição, Senhor, mas traz a nós a boa notícia de que temos contigo um Deus parceiro que se coloca ao nosso lado, que se fez como nós. Emanuel é o nome de teu Filho, Deus conosco. Esse é teu Filho Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, queremos celebrar esse culto a Ti, Te louvar, Te ouvir, Te pedir em oração. Queremos fazer tudo isso confiantes na Tua presença, confiantes também na Tua graça, que se manifesta mais uma vez a cada um de nós. Te pedimos isso, ó querido Jesus, esteja Tu conosco, ó Pai, que nos abençoe com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito. Amém. E nós realizamos esse culto em nome do Deus triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O desejo
passo a fazer a leitura bíblica que encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos de 1 a 11. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você, que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você, que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Até aqui a palavra do Senhor, que será base para a pregação de hoje. Que a graça e a paz de Cristo esteja conosco ao refletirmos, ao meditarmos nas suas palavras. Eu tenho uma amiga que sempre repetia para os seus filhos a seguinte frase: a desobediência traz consequências. A gente percebia que as crianças sabiam que quando ela repetia essa frase, lá vinha a repreensão, o castigo, enfim, aquilo que já havia sido combinado anteriormente. Como eu tive os nossos filhos, como tivemos os nossos filhos depois, certo que eu aproveito essa frase até hoje. Os meus filhos geralmente sabem o que devem fazer e também sabem o que não devem fazer. Quando vem a desobediência, geralmente olho para eles e falo: desobediência traz consequências. E geralmente eles também já sabem quais são as consequências dos atos errados, ou as consequências de não fazerem aquilo que tinha sido combinado de ser feito. Existem problemas, circunstâncias ruins na nossa vida, sofrimentos, que muitas vezes são também consequências diretas das nossas escolhas, dos nossos erros. Nem todo sofrimento vem como consequência de erros, consequência de escolhas erradas. Mas às vezes acontece de nós sofrermos em consequência de falhas cometidas, de erros cometidos por nós. A nação de Israel, o povo escolhido de Deus, vivia se desviando, vivia se distanciando da vontade de Deus. E eles foram chamados por Deus para serem povo escolhido, nação santa. Tinham sido chamados para serem povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas eles viviam se voltando para outros deuses, para ídolos. Eles receberam provas muito concretas do poder e da presença de Deus. Se nós lembrarmos da forma como Deus os tirou lá do Egito, como Deus os conduziu, como Deus esteve presente todos os dias,
trazendo maná, abrindo o mar, levando codornizes, fazendo água surgir, água brotar da rocha, águas amargas se transformando em água potável. Deus havia dado provas infinitas do seu poder, da sua presença junto ao seu povo. Mas o povo seguia se desviando, seguia por rumos próprios. E sempre de novo Deus voltava a chamar o povo de Israel para junto de si. E para alertar o povo, para chamar o povo para junto de si, Deus chamava os profetas. Deus enviava essas pessoas que eram como se fosse a voz de Deus entre o povo. Eram pessoas chamadas por Deus para proclamarem a sua vontade, para alertarem o povo, para fazer com que eles novamente voltassem para junto do Senhor. E Isaías, um desses profetas, cujo nome significa o Senhor salva, foi um dos mais importantes profetas enviados por Deus para resgatar, para tentar trazer a nação de Israel de volta para o Senhor. Isaías exerceu o seu ministério ao longo de quase 50 anos, ou por mais de 50 anos. Durante o período do ministério de Isaías, o povo se encontrava no exílio. Deus havia dito que se o povo não se arrependesse, se o povo não voltasse, eles seriam levados cativos novamente por outra nação. E assim aconteceu, eles foram levados pelos assírios. E eles estavam então distante da sua terra, vivendo mais uma vez como exilados, longe da terra prometida. E o discurso de Isaías, se nós formos ler todo o livro de Isaías, todos os capítulos, nós vemos que mescla entre proclamação de castigo, onde o povo sofreria as consequências pelos seus erros, pelo seu desvio, mas também tem muitas palavras, muitas promessas da vinda do Messias, muitas palavras de esperança em meio às palavras de repreensão. Isaías, mesmo tendo vivido em torno de 750 anos antes de Cristo, já trazia promessas a respeito da vinda do Salvador. A salvação de Israel não viria por meio de uma mudança de atitude, por uma mudança de rumo, mas a salvação de Israel viria por meio de Cristo, o Filho de Deus, que seria enviado ao mundo para trazer salvação para a nação de Israel e mais tarde também para todas as nações da terra. Se Deus fosse esperar que o povo mudasse de atitude para então enviar o seu Filho, quem sabe até hoje Jesus Cristo ainda não tivesse nascido. Sobre o Senhor Jesus, nós vemos em Isaías capítulo 9, no versículo 6, a seguinte afirmação: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essa é a descrição que Isaías traz a respeito de Cristo que viria para consolar, para salvar e resgatar a nação de Israel. O capítulo 40 de Isaías, que é o capítulo, que é o texto da nossa pregação, começa dizendo que o povo agora seria consolado, que bastava de castigo. Nós estamos em torno de 39 capítulos, antes do capítulo 40, que anunciam ao povo as consequências da desobediência, que anunciam o castigo, e agora a mensagem passa a ser outra. É dito no versículo 1 e 2, console, console o meu povo. Essa agora é a ordem de Deus. O povo agora poderia ser consolado, encorajado.
O versículo 2 também nos diz que a nação de Israel já tinha cumprido todo o trabalho que lhe tinha sido imposto, tinha pago por toda a sua iniquidade e também tinha recebido das mãos de Deus em dobro por todos os seus pecados cometidos. Quando lemos, que a nação de Israel recebeu em dobro por causa dos seus pecados, a gente tem a impressão de que eles foram castigados além da conta, já tinham sofrido além daquilo que lhes era devido. Mas essa compreensão a respeito de Deus está muito equivocada, porque o nosso Deus de amor jamais castiga além da conta, ele jamais agiria assim para com alguém. Deus não erraria a medida. Não ultrapassaria a medida, fazendo alguém sofrer além daquilo que é devido, além daquilo que é necessário. Deus, no entanto, quer que o povo entenda que eles não precisam ter medo de que ainda haveria algo a ser pago ou que ainda deveriam sofrer. O que Deus está dizendo é que a dívida seria totalmente paga, como se essa dívida tivesse sido paga 2 vezes, mas essa dívida seria paga não pelo povo, mas por Cristo Jesus, o Filho de Deus, o servo sofredor, que entregaria a sua vida para pagar toda a dívida da nação de Israel, para salvar completamente aquele povo que vivia desgarrado, se distanciando da vontade de Deus. Um pouco mais adiante, no capítulo 53 de Isaías, nos versículos 4 a 8, nós lemos: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Esses versículos deixam muito claro que Jesus levaria sobre si o preço da culpa da nação de Israel. Por isso a dívida seria paga 2 vezes, paga em dobro, paga não pelo povo, mas por Cristo, o Filho de Deus, um inocente que derramaria o seu sangue em favor de uma nação corrompida, em favor de pessoas pecadoras. Jesus, o servo sofredor, assumiria a culpa, pagando, aniquilando completamente a dívida de Israel. E nos versículos 3 a 5 do capítulo 40, que é o texto da nossa pregação, é dada a ordem para que Israel prepare o caminho para o Senhor. Naquela época, os governantes de vez em quando iam visitar os povoados, as cidades que estavam sob os seus domínios. E antes da chegada desse governante, uma comitiva especial era enviada até esse povoado, até essa cidade, para que a estrada, para que os caminhos fossem melhorados, para que a cidade também recebesse melhorias para a chegada do governante. Então, o que está sendo dito aqui é que também o caminho para a chegada do Senhor deveria ser preparado. Isaías usa essa expressão para dizer que o governante supremo, o Filho de Deus, o Deus de Isaque, Abraão, Jacó, o grande eu sou, tão conhecido pelo povo, estaria por chegar, estaria por vir, e por isso o povo deveria se preparar. E o soberano Senhor não viria para cobrar, julgar ou condenar, mas sim para recompensar
como nós vemos no versículo 10 do texto da nossa pregação. Recompensar com graça, mesmo sem o povo merecer. Trazer salvação, presentear com a possibilidade de redenção, mesmo sem o povo ser digno de receber tamanha graça, tamanha dádiva. E como vemos no versículo 11 do texto da nossa pregação, o rei soberano não seria um tirano, não seria um torturador, mas seria um pastor muito amoroso, que com zelo e carinho cuidaria do seu rebanho. Como pastor, ele cuidaria do seu rebanho com os seus braços, ajuntaria os cordeiros e os carregaria no colo. Conduziria com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Vejam que descrição bonita a respeito de Cristo. E em João 10:10, Jesus de fato fala que ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Meus queridos, nós estamos vivendo o tempo de Advento. Advento é esse tempo de preparação para a celebração do Natal, que é o dia onde nós lembramos da vinda de Cristo a esse mundo. E assim como o povo de Israel foi convidado a preparar o caminho para a volta do Senhor, nós também somos convidados para preparar o nosso coração para que Cristo também possa nascer em cada um de nós, para que Cristo possa nascer em cada uma das nossas vidas. Tem uma frase bem interessante de um homem chamado Ângelo Silésios. Ele disse há muito tempo atrás, mesmo que Jesus nascesse 2000 vezes lá em Belém, se ele não nascer nos nossos corações, a nossa alma continuaria vazia. Mesmo se Jesus nascesse 1000, 2000 vezes lá em Belém, se ele não nascer no nosso coração, a nossa alma continuará, permanecerá vazia. E como celebrar um Feliz Natal com o coração vazio? Cristo quer nascer em nossos corações, em nossas vidas, em nossos lares. E assim como o povo, nós somos convidados a preparar o nosso coração em arrependimento. Como vemos, por meio de todos os profetas, a desobediência tem sim as suas consequências. Se nós escolhemos viver longe do Senhor, longe da sua vontade, teremos que encarar o juízo de Deus e isso é certo. A nós é dada a possibilidade de andar nos caminhos do Senhor, mas se decidirmos nos desviar, precisamos arcar com as consequências dos nossos atos. E a consequência para a rebeldia é o juízo de Deus. Mas se nos arrependermos, se voltarmos o coração para o Senhor, poderemos receber salvação, perdão de pecados, vida eterna, e é essa vontade de Deus para conosco. É isso que Deus quer para a tua e para a minha vida. Deus quer nos salvar. Ele enviou seu Filho para nos resgatar, para nos dar a possibilidade de termos salvação. Vida plena, vida abundante. Por isso eu pergunto, por quais caminhos você tem andado? Tens te afastado do Senhor? Tens trilhado por conta própria, de acordo com as tuas ideias, de acordo com tua vontade? Ou tens procurado viver a tua vida conforme a vontade de Deus? A nação de Israel, por ter se afastado de Deus, por ter se afastado da vontade de Deus, foi levada cativa, foi exilada, foi levada para viver longe da sua pátria, como consequência da desobediência. Na nossa vida também existem situações que nós vivenciamos que são consequências, como nós já falamos antes, de escolhas erradas. Claro, nem todo sofrimento é consequência de erros, de falhas da nossa parte. Mas existem situações difíceis que são realmente consequências de erros que nós cometemos.
Por vezes nos afastamos de Deus, nos afastamos da sua vontade, cometemos erros, fazendo escolhas por conta própria, ferimos o nosso próximo, infringimos a lei e por conta desses erros acabamos muitas vezes em sofrimento. Mas também para essas situações há sempre a possibilidade de redenção, de recebermos perdão dos nossos pecados. Sempre de novo é possível nos voltarmos para Cristo, confessando o nosso pecado, confessando os nossos erros. Sempre de novo nos é dada a possibilidade de recomeçar. Podemos a qualquer momento reassumir o compromisso de andar com Cristo, de vivermos segundo a sua vontade, de permitirmos que Ele nos oriente, nos mostre a melhor forma, o melhor jeito de vivermos. Jesus já pagou em dobro a nossa dívida. Jesus já pagou o peso da nossa culpa. Não precisamos mais carregar o peso do nosso pecado nas costas. Podemos nos voltar para o Senhor. Podemos nos arrepender dos nossos pecados. E podemos receber e experimentar o seu gracioso perdão. Ele, como um bondoso pastor, nos toma em seus braços, carrega o nosso fardo, nos carrega no colo quando já não temos mais forças para caminhar. Quando nos rendemos a Cristo, entregando as nossas vidas em suas mãos, nós não precisamos mais ter medo do juízo. Não precisamos mais ter medo da condenação, porque Cristo levou sobre si as consequências do nosso erro. Pagou com o próprio sangue derramado na cruz o peso dos nossos pecados. E por isso nós somos convidados a caminhar com Cristo, a andar nos seus caminhos. E vivendo com Cristo, seremos libertos do peso do pecado. Somente quem busca perdão em Cristo pode experimentar esta libertação. E o que você está esperando? Preparemos o nosso coração para o Senhor que vem. Que Ele possa encontrar em nossa vida um lugar onde Ele possa habitar. E que Ele assim nos conduza e nos ajude a viver uma vida inteiramente consagrada a Ele. Amém. Dai graças ao Senhor, ao Rei dos Reis, pois seu amor é para sempre. O Senhor é bom, Deus supremo é, pois seu amor é para sempre. Louvar ao Rei.
Vamos agora finalizar este culto com um momento de oração final, também clamar e receber a bênção do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de participar, de ouvir este culto, de assistir este culto. Muito obrigado, Senhor, pois neste momento a Tua Palavra pôde nos alcançar. Nós podemos ouvir mais a respeito de Ti e da Tua vontade para as nossas vidas. Pudemos, através do texto de hoje, nos lembrarmos de que a Tua Palavra dura para sempre e nos lembrar, Senhor, de que Tu és um Deus que oferece consolo e cuidado para o Seu povo. Isso é motivo de grande gratidão em nossos corações. Nós oramos, Senhor, como comunidade de fé e intercedemos pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelas decisões que eles devem tomar, Senhor, neste período de final de ano, ainda neste período de pandemia. Que o Senhor dê sabedoria a cada um que nos lidera, para que o melhor seja feito, Senhor. Também oramos pela saúde, Senhor, das pessoas da nossa comunidade, pelos enfermos que se encontram em nossas proximidades, Senhor. Seja lá qual a doença que estejam atingindo, nós intercedemos para que a Tua poderosa mão esteja cuidando, conduzindo e sustentando cada uma dessas pessoas. E de maneira bem especial nós oramos, Senhor, pela situação do Covid no Brasil. Agora, aparentemente, novas incertezas a respeito disso, e nós pedimos, Senhor, o Teu consolo, a calma, a paz que vem de Ti, para também conseguirmos lidar com essa situação da melhor maneira possível. Oramos também, Senhor, pelos desempregados, pelos comerciantes, pelos empresários, por todos que sofrem neste período uma crise financeira, dificuldades. Pedimos, Senhor, que essas pessoas também sejam assistidas, sejam cuidadas e sejam fortalecidas com esperança. Nós oramos e clamamos então, Senhor, por esperança, ainda mais nesse período de advento, período esse em que estamos aqui aguardando a comemoração da vinda de Jesus e esperando com grande expectativa a Sua volta para nos resgatar deste mundo caído e pecaminoso e nos conduzir a uma vida eterna de alegria na Sua presença. Nós Te agradecemos por isso, Senhor, e tudo mais que não conseguimos expressar nessas palavras, nós queremos orar em obediência e em fé a oração que o Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Rogo ainda a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante sua face e lhe dê da sua paz. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Tenham um abençoado restante de dia e uma abençoada nova semana, conduzido sobre a graça e misericórdia do nosso Deus. Amém.